E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Transparência. Mais uma vez comigo está a jornalista e apresentadora da TV Câmara, Jane Sá. E conosco está o vereador Bertinho Scandiuso. Obrigado pela presença dos dois. Vamos bater um papo aqui, Bertinho? Vamos sim, eu agradeço a participação da Jane, né, Jane? É isso aí, a sua tá lá. E é muito bom estar mostrando para a população o nosso trabalho, né, aqui na Câmara Municipal e também na cidade de Ribeirão Preto. Vereador Bertinho Scandiuso, que é o decano da casa. O decano é o vereador mais experiente aqui do Legislativo. Quantos anos de experiência, hein? São 6 mandatos, né? A gente aprendeu muito e estamos prontos sempre para servir a cidade, servir a população da melhor maneira possível, né? E seu trabalho sempre sendo validado, né, pelos seus eleitores, né? Graças a Deus. A gente tem dado sempre, eu sempre exigi da nossa assessoria que a resposta tem que ser dada. A pessoa procurou, o sim ou não tem que ser dado. Nunca o sim ou não depende de nós, mas procurar a resposta nós procuramos e exijo que seja dado. O senhor é vice-presidente aqui da Comissão de Direitos dos Animais, aqui da Câmara Municipal. O senhor está envolvido aí numa associação dos amigos dos animais. Tem novidade para a gente? Realmente nós temos a satisfação, né, de ter sido o autor daquele pedido, né, para o prefeito, no sentido de conceder uma área para a construção de uma nova sede da Associação Amiga dos Animais. É uma sede que ainda funciona uma parte hoje lá no Recreio Internacional, pagando aluguel, e nós procuramos o prefeito e ele então mandou o projeto aqui para a Câmara e graças a Deus já estão mudando para essa nova casa, né, esses animais, que são pessoas que cuidam dos animais abandonados, né, e animais vitimizados, e que eles então acolhem e continuam o tratamento cuidando desses bichinhos que eles não têm como reclamar, né? São seres vivos e que a gente tem que ter amor a eles também. E não é só, não tão somente pelos animais, né? É uma questão de saúde pública também. Sem dúvida. Se você tem os animais com lugar de acolhida, você poupa propagação de doenças e outras coisas mais, né? Sem dúvida. A gente acompanhou muito o problema que acontece, às vezes, o maltrato de um animal, né? Eles, às vezes, maltratam e depois abandonam, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma missão de uma equipe da Associação Amiga dos Bichos, né? Eu, meu filho Rangel, o Magno, estivemos presentes no resgate de um animal que estava sendo espancado por um pastor, né? E nós acionamos a polícia, fomos até o local, foi resgatado, esse animal foi cuidado, foi internado numa clínica, né? Mas graças a Deus já está recuperado e essa pessoa pagou por isso, porque hoje você você maltratar um animal, você tem um problema de um processo da cadeia mesmo, né? Há pouco tempo o vereador também teve numa iniciativa onde uma senhora, num bairro nobre de Ribeirão Preto, tinha muitos animais, uma coisa assim, absurda. Quando a gente fala muito, é mais de 200, né, vereador? Mais de 200. Ela era uma acumuladora de animais. Justamente. Só de filhotes, eu acho que tinha mais de 50 filhotes, e ela condicionava esses filhotes em caixas, nas gavetas, em né? gavetas de armários. Exatamente. Então, quando chegamos nos quartos ali, nos guarda-roupas. Foram resgatados e graças a Deus esses filhotes, parece que foi uma missão divina, né? Imediatamente foram resgatados e já feita a adoção. Pessoas que sensibilizaram com o problema já ficaram com esses animais cuidando e estão cuidando até hoje, graças a Deus. Vereador, vamos falar um pouquinho, iniciamos aí nesse bate-papo com o Tarlá e o vereador comentando um pouquinho das suas ações, mas a sua origem, né? Queria que o senhor resgatasse um pouquinho. O Tarlá comentou aqui que o senhor é decano na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Vamos falar um pouquinho da sua origem, do seu início, desse resgate gostoso. Eu tenho orgulho de ser filho ribeirão pretano. Nasci aqui em Ribeirão Preto, no Campos Elísio, na Rua Amazonas, hoje, 775, né? Onde meu pai tinha um ferro velho. Então, ali nós somos uma família de 6 irmãos. Então, todos nós trabalhávamos de dia, já ajudando o pai, e à noite a gente estudava.
Então, onde que conseguimos, graças a Deus, eu me formei em odontologia, o irmão em medicina, o outro em bioquímica, o outro caçula em memória, né? Também em odontologia, a irmã em professora. Então, quer dizer, foi um fruto de um trabalho em família, né? E que graças a Deus. E depois, então, fui convidado para participar da vida pública, né? E que eu, então, já me sentia preparado, conhecendo os problemas da cidade e auxiliado também pela família, pelos amigos mais próximos, nós conseguimos, então, estar aqui na Câmara Municipal. Inclusive, o senhor falou aí do seu crescimento nos Campos Elíseos. Campos Elíseos é uma área que o senhor atua até hoje, inclusive, né? Ouvindo as demandas dos moradores, visitando as praças da cidade. Lá o Campos Elíseos tem algumas praças, né? E a Rômulo Morandi tem estado aí no seu radar ultimamente. Conta pra gente. Sem dúvida. Eu recentemente consegui, graças a Deus, após muita insistência, desde mais ou menos de 2019, vim insistindo que tinha a Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio. E tinha 2 figueiras ali que ela servia de esconderijo de drogas, de sanitários, então depósito de lixo. E eu insistindo para a remoção daquelas figueiras e graças a Deus a ex-secretária do Meio Ambiente nos ajudou muito. Foram retiradas aquelas seringueiras, reforma da praça total e foram replantados mais de 17 mudas de pé no entorno Olha, que da bacana. praça. Então, hoje é uma praça, graças a Deus, recuperada. E agora estamos também lá no bairro com a Praça Rômulo Morandi em situação precária. Juntamente com a assessoria, estivemos lá fazendo uma visita, calçamento não existe mais. O absurdo, a própria prefeitura, para regar as plantas, eles passam com um caminhão sobre a calçada, detonou a calçada, não existe mais. Então as pessoas que moram ali próximo, que fazem caminhada, pararam de fazer caminhada por falta de condição. Além da academia ao ar livre que tem lá, que inclusive vândalos, né, acabaram destruindo, mas esse, graças a Deus, o secretário de esporte já deu jeito, já foi lá, removeu alguns dos equipamentos, né, e está sendo restaurado para voltar no local. Mas a praça continua ainda sendo a menina dos olhos do nosso comando, do nosso trabalho ali no Campos Elíseos. E eu quero, se Deus quiser, muito em breve, dar de presente à população do Campos Elíseos aquela praça reformada também. Isso, a cobrança junto à Secretaria Municipal da Infraestrutura e também do próprio prefeito, né? Eu acho que é uma obrigação de manter a cidade limpa, a cidade em condição para a população usufruir de tudo, né? Quando o senhor fala de praça devolver para a população, é importante falarmos de um lazer que a comunidade nos Campos Elíseos precisa, né, vereador? Solicita com uma certa urgência, porque as pessoas com uma certa idade, a melhor idade, podemos falar assim, ela necessita de um lugar, de um ambiente onde tem um calçamento certo, para ela não tropeçar, para não cair, para não ter uma série de consequências que pode acabar aí num problema mais sério, né, vereador? Porque, inclusive, quem precisa também, apesar dos jovens também precisarem, mas o mais antigo, que tem aquelas dificuldades de caminhar, e ali você sabe que uma pessoa idosa vítima de um tombo, né? De um tombo, claro. O que acontece? A fratura praticamente é presente ali. E isso daí vai causar muito problema para a própria Secretaria da Saúde, para a própria família, e isso daí fica muito chato a gente saber de notícias desses acontecimentos, como já sei que aconteceu naquele local. Vamos falar um pouquinho agora de educação, Bertinho? Você que é membro da Comissão de Educação da Casa. Sim. Agora em 2023 teve um projeto aprovado aqui que muda a forma como se é eleito um diretor de escola, né? Antigamente era feito por indicação, né, no Poder Executivo, e agora é feito por concurso público. O que você acha sobre isso? É a coisa mais justa que acontece, porque você fazendo a indicação, nem sempre a indicação é da pessoa capacitada. E você fazendo um concurso, a pessoa
que vai demonstrar, através do concurso da prova que vai trabalhar, ela vai mostrar as qualidades dela. Então, é através do conhecimento mesmo na área que vai acontecer. Antigamente, acontecia de um político ter uma parente ou ter um parente indicava. Isso daí ficaria, desculpa a expressão, mas seria como um cabide, né, de emprego. Isso daí não é justo, porque a educação é fundamental na cidade. A saúde, a educação são indispensáveis numa cidade como a nossa de Ribeirão Preto. Né? Então, eu acho que é justo. Eu votei favorável a esse projeto e não me arrependo não, porque eu tenho certeza que existe na nossa Secretaria Municipal de Educação professores altamente capacitados. Eu acredito que a grande maioria, ou a total funcionários da Secretaria estão capacitados. Então, fazendo uma prova mostra mais ainda a capacidade e quem tem benefício com isso? Os alunos. Não seria talvez interessante a gente pensar em algo que complemente esse projeto, como por exemplo a validação da comunidade, Bertinho? Porque eu acredito que nas periferias da cidade existem pessoas que são mais atuantes e têm o respeito daquela comunidade e pessoas que não são conhecidas. Né? Pessoas engajadas se eu presto um concurso, se eu tenho as qualificações para ser diretor e presto um concurso em algum bairro que ninguém me conhece, será que eu não vou ter alguma dificuldade de trabalhar naquela comunidade? Será que a gente pode pensar em algo desse tipo? Mas eu acredito que aquele diretor que foi capacitado para aquele local, ele está capacitado de se integrar. Se você me permitir um exemplo, quando meus filhos todos estudaram no Dom Luiz da Moral Mozinho, eu me lembro que o diretor de lá era o Newton, né? E o diretor Newton, eu não conhecia, não sabia quem era. Eu era pai de aluno. Eu me aproximei ao diretor, me identifiquei, ele se identificou, que acabaram me elegendo a presidente da APM. Eu trabalhei lá 6 anos juntamente com o Dr. Newton, e se me perdoa dizer, na época ele me procurou, eu estava no consultório e falou: Escandioso, eu preciso da sua ajuda aqui hoje, é possível? Eu falei: pois não, vamos lá. Ele falou: preciso dar uma volta que eu estou meio preocupado com as coisas aqui. Olha, é coisa difícil de acreditar, mas nós pegamos aqueles carrinhos de pipoca, né, ali com saquinho de pipoca, com droga dentro, passando para dentro da escola. Quer dizer, isso daí é a participação do pai que tem o filho naquela escola e ele integrado, ele se interessando ao aluno, ao diretor, e o diretor se identificando. Então acaba virando. Eu não conhecia o Newton, né? Então me tornei hoje meu grande amigo, né? Tenho orgulho de dizer, dele me permitir de chamá-lo de amigo. Aliás, quero aproveitar também e mandar um abraço para o Newton, porque eu fui aluno do Mouzinho também. O Newton foi um grande diretor. A esposa dele de escola, né? Também exato. Mandar um abraço para os dois. Isso mesmo, que é um grande violonista, né? Para tocar música sertaneja não tem como o Newton. Que bacana. Parabéns ao seu Newton, à esposa. Mas então é isso que eu quero dizer, quer dizer, não é deixar a população, tem que ser ouvida, isso não tem nem dúvida. Agora, a pessoa assumiu, passou no concurso, assumiu, ela tem o direito de ir lá, o pai tem o direito de ir lá e questionar se o diretor não está sendo útil para aquela escola. O pai tem o direito de fazer a pressão e fazer a mudança, né, do diretor. É importante, sim, a integração do diretor junto com a população. Pode Tá, para aproveitar ainda no campo da área da educação, vamos falar do Instituto Federal? Ribeirão Preto está ganhando esse ano, bem possivelmente, um Instituto Federal de Ciência, Educação, Tecnologia. Isso é muito bom, é ensino profissionalizante para a cidade. Isso é, como eu disse anteriormente aqui no outro programa, isso é um remédio para os problemas sociais que a gente tem, é a solução para esses problemas. E Ribeirão Preto deve ganhar então, né, Bertinho? Sem dúvida. Olha, se você me permite também, quem está nos acompanhando, você se lembra do grande, sempre, para mim, sempre vereador Jorge Parada. Dr. Jorge Parada, numa ocasião, procurou um deputado federal e ele me convidou para que eu participasse desse convite também. E nós tivemos, então, a presença de um ex-deputado federal que esteve aqui
em Ribeirão Preto, lá no antigo prédio da CIANE, e foi assinado lá um termo de compromisso desse deputado levar ao conhecimento em Brasília para que trouxesse essa faculdade. Então é um sonho antigo. O Dr. Jorge Parada, que sempre foi um batalhador, né, para as coisas de Ribeirão Preto, né? Eu adorava trabalhar com o Jorge Parada, porque ele é o autor do projeto aqui da escola infantil, Parlamento Infantil. É do Dr. Jorge Parada. Juvenil. Quer dizer, então nós tivemos lá, assinamos uma ata, sabe, de presença. Na época, a prefeita era a Darcy Vera. Nós estivemos lá e foi assinado esse termo, mas infelizmente parou por aí. E agora, então, veio essa boa notícia que estão sendo estudados vários locais para que se instale, então, essa faculdade. Eu mesmo sugeri esse antigo prédio da CIANE, né? Agora temos também ali temos a Celso Charuri, né? Temos o metodista, né? Há todo um trabalho aí voltado para saber qual é o melhor local. Isso. Mas em sendo metodista, parece-me que acompanha a CIANE por ter o campus, que é necessário também, não é isso, vereador? Sem dúvida, porque realmente precisa, o campus é necessário, ainda mais numa escola, numa faculdade federal, né? Isso, onde o Instituto vai trazer aí benefícios no campo também, E né? Ribeirão Preto não é possível, com tantas faculdades que tem, estava realmente faltando uma faculdade federal. Olha, escolas, cidades de muito menor população têm faculdade federal. E nós aqui em Ribeirão Preto, uma cidade que foi até chamada hoje de cidade universitária, né? Exatamente. Então, isso daí, Ribeirão Preto só tem a ganhar, a população, os alunos que têm a dificuldade de uma escola particular vão ter mais oportunidade de seguir a sua vida, né, na cultura. O senhor acha que vindo aí o Instituto Federal abre outros campos para Ribeirão Preto, vereador? Sem dúvida, sem dúvida. Além de tudo, né, vai ser uma cidade visada por outras cidades, né, onde os filhos poderão, né, por exemplo... Fomentando uma economia também, né, vereador? Tudo, isso vai atingir tudo que se investe numa cidade, sempre tem o retorno, seja na área que for, mas sempre algum retorno tem, né? A gente pode elencar algumas áreas, a imobiliária, né, na área da alimentação, quer dizer, há todo um trabalho aí em vindo do Instituto Federal, transporte, gera tudo. Comércio, de modo geral, exatamente, né? Fomentando aí uma economia diferenciada, né? Sem dúvida. Eu vejo que Ribeirão Preto merece isso. Eu, por exemplo, tenho um exemplo. A Jane conhece a minha neta, eu tive a satisfação de ter esse presente esse ano, de ser aprovada na Faculdade Federal de Uberlândia, e depois ela prestou aqui em Araraquara também, a Manuela, minha neta, conseguiu, então, ela, por ser mais próximo de Ribeirão Preto, o curso que ela quer fazer é aqui em Araraquara tem, que Ribeirão Preto não tem. Então, uma faculdade dessa pode trazer um curso desse para cá. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de guarda municipal, Bertinho? Vamos. A gente está, infelizmente, foram divulgados recentemente os dados de segurança no estado de São Paulo. E Ribeirão Preto teve alguns aumentos expressivos quanto a furto, até de estupro. Como a guarda municipal, claro que não é a atribuição primária dela, né, fazer esse tipo de segurança, mas como que a gente pode equipar essa guarda para ela contribuir com a polícia militar, hein? Olha, a gente vê que nas reuniões que a gente participa, vê que a integração já está existindo, um bom relacionamento entre polícia. Você vê, nós temos a nossa guarda metropolitana, ela já conta com o canil, né? Então, apreensão de drogas, quantas coisas que a guarda municipal está colaborando com a polícia militar, né? Então, quer dizer, eu acho que a integração é isso. Agora, o equipamento é necessário. Sem o equipamento, o funcionário, o policial não tem como trabalhar. E isso daí eu, por exemplo, tenho participado, eu tenho um deputado, se me permite o nome, eu pedi a ele uma emenda para a Guarda Municipal comprar equipamentos. E ele mandou para cá, o deputado Arnaldo Jardim. Bom. Então, quer dizer, estive com ele lá para ele entregar essa verba, essa indicação de verba, né? E como outras também mais. Ele sempre tem nos atendido nessas trazidas de verbas para a cidade de Ribeirão Preto.
de emendas. Nessas iniciativas, né? O senhor fala que ganhando aí Ribeirão Preto, né? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, está sendo propagado um trabalho aí de castração de animais. Essa verba eu tenho orgulho de dizer, foi através do nosso pedido, né? Quando ainda, então, Daniela estava lá no Bem-Estar Animal, eu fiz o pedido dentro do carro, fazendo campanha para o deputado. Falei, deputado, Ribeirão Preto precisa controlar um pouquinho a população de animais nas ruas, né? Será que é possível o senhor conseguir uma emenda? Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, não sou eu que preciso, eu tenho mais ou menos a ideia de que em torno de uns 200 mil. Ele falou, faz um ofício que eu vou trazer. Trouxe, essa verba está sendo usada agora para a castração de animais. Esse movimento que está acontecendo aí na cidade de fazer o cadastro. Ontem era para ser iniciada essa castração de animais em massa aqui em Ribeirão Preto, tudo por conta do bem-estar animal. Infelizmente, parece que teve um acidente com o médico que ia executar essas cirurgias, né, de castração. Parece que teve um problema de assalto com eles tiveram que transferir o início dessa cirurgia. Então, são verbas parlamentares que vêm, que o vereador também tem que ter interesse, não só esperar o dinheiro próprio, né, do município, e buscar recursos também através de deputados. Por isso que quando a gente apoia um deputado, tem que apoiar com confiança para depois poder exigir dele também benefício para a cidade, né? A gente falou do tempo que o senhor tem de casa aqui na Câmara, né? É claro que muitas coisas o senhor passou aqui dentro, evidentemente, momentos bons, ruins também. O que mudou da política de 10 anos para cá, Bertinho, mais acentuadamente? Poxa, eu posso dizer que a política, hoje eu estou feliz com uma coisa, a população participa mais. Antes, você vê que as sessões eram pouco frequentadas por munícipe. Hoje não, hoje você vê que tem um projeto para ser discutido, um projeto polêmico, de grande interesse para a cidade, você vê que a participação da população é importante, né? E isso não tinha antes. Eu, quando entrei na Câmara Municipal, a primeira vez aqui em 2001, né? A gente via gatos pingados no plenário. Hoje não, hoje você vê a plateia lotada, né? Então, pessoas que participam mais. E agora, a gente vê e espera muito. Nós tivemos agora recentemente a escolha do nosso presidente. Vamos agora, não importa quem que votou em quem, porque no comando sempre tem que ter o apoio. Então agora ele está lá, foi concedido o direito dele de assumir a presidência da República. Então o que resta para nós é colaborar com ele, ver de tudo para que ele faça um bom governo. Tem aqueles que são contra, os que são a favor. Nós nunca, com o governo anterior, eu sempre rezei, sempre pedi, sempre torci muito para que fosse um bom governo, e foi o que nós tivemos aí. E agora, iniciando esse, nós temos que continuar na mesma situação, pedir para a população colaborar. E porque, antes de tudo, nós temos a presença de Deus, né? A ajuda de Deus, que é o mais importante para nós, né? Acho que a TV Câmara contribuiu muito nesse processo, né, e acabar, tá aqui, ó, TV. Esse momento que o senhor fala que houve essa mudança, hoje a população participando mais, mas vem também a televisão, vem também as plataformas digitais, onde a pessoa está na sua casa com o próprio celular, ela já pode assistir a pandemia ajudou a sessão muito nisso. também. Com todo o prejuízo que ela causou, inclusive perdas de entes queridos de muitas famílias, mas trouxe o problema do uso da rede social, né? Então isso daí beneficiou também as pessoas participarem mais, estar mais atento, informadas, né? mais por dentro da situação política, né? da política no país. Fazendo parte desse dia a dia também, exatamente, né, vereador? Que é importante, né? Muito Quando importante. vocês são cobrados pelos munícipes, é a resposta do trabalho de vocês, né? Sem dúvida. É porque eu acho que o político ele tem primeiro de tudo, respeitar principalmente por quem eles foram confiados. E depois respeitar a terra que ele vive, o país, o estado, a cidade que ele vive, saber respeitar, dar exemplos de moralidade, né? Procurar sempre no sentido de fazer coisas que agradem mais a população e o desenvolvimento onde moramos, né? Quando você vê uma cidade, às vezes, eu lamento muito, hoje a turma, muitos reclamam, vereador, mas hoje parece que a cidade está meio abandonada em relação à limpeza.
Eu dou razão, é verdade. Você vê que os terrenos, principalmente o exemplo, terrenos públicos, não estão sendo cuidados, né? Quer dizer, exige tanto do proprietário que adquiriu um terreno, que está lá pagando o terreno para depois ele construir a casa dele, né? Ele exige a limpeza. Se não limpa, é multado. E o terreno público, por que não multa, né? Quer dizer, a prefeitura devia ser multada também, não é isso? Dar o exemplo, né? Dar o exemplo. O exemplo tem que partir de casa. Então, eu acho que são coisas que a gente, quando vê a cidade mais ou menos assim, agora que está acontecendo várias ruas e cidades sendo recapeadas, isso nós temos que reconhecer, né? Agora, temos que pensar também no problema dos postos de saúde, tem que ser mantido. Tenho muito chateado com o problema de ver a UPA da 13 de maio. Você vê essa última chuva que deu, parecia que chovia mais dentro do que fora, né? E o doente que está lá, né? Então, fica essas coisas que devia dar uma condição melhor de vida para a população. Esquecer obras faraônicas, grandes coisas. Não, primeira coisa é ver a satisfação do povo, dar uma condição digna para a população. Dar uma escola boa para o filho, uma creche. Olha, Campos Elísio não tem uma creche, a única creche que tem é uma creche conveniada, que é a creche Santo Antônio. Tem aquele prédio na Lapa, onde funcionou o antigo SESI. Que o SESI, depois que foi criado aquele SESI lá no parque, na periferia foi criado, eu esqueci o nome do bairro. E, quer dizer, eles desocuparam os prédios que eram do município e alguns foram ocupados, como o SESI 301 da João Clark, foi usado por aquela escola que fechou lá no Ribeirão Verde, e o ônibus traz as crianças e leva as crianças diariamente, daqui para lá e de lá para cá. E tem aquele abandonado. Quer dizer, por que não uma reforma, construir ali uma creche, que eu conheço o local, um lugar amplo, tem espaço para as crianças se divertirem na hora do recreio. Quer dizer, está parado lá, está fechado, a população procura, Bertinho, não tem o que fazer? Tem, fazer eu fiz, requerimento, mas só que a resposta vem, não temos orçamento para isso. Quer dizer, a educação, o pai precisa, a mãe precisa ir trabalhar e precisa deixar o filho. Se você vê o tanto de pedidos que chegam em nosso gabinete e no gabinete dos colegas, pedindo vaga de creche, e não tem, quer dizer, nós sabemos do esforço do secretário. O secretário faz de tudo, a gente procura, ele mostra para a gente as dificuldades, mas infelizmente o que precisa é ter o local. E sem ele ter o local, como que ele pode conseguir a vaga, né? Então ele tem as dificuldades dele também. Beleza, faltam 2 minutinhos para acabar o nosso programa. Se eu fica à vontade, quiser tratar de algum tema que a gente não tratou, quiser deixar um recado para a população, por favor. Tarlá, o assunto sempre que é de interesse para a cidade, para mim agrada, né? Seja aquele que for. Eu sou presidente da Comissão Permanente de Saúde daqui da Câmara Municipal. Eu hoje mesmo tive uma visita com a secretária Jane, secretária da Saúde, que fui lá procurar saber o problema os médicos. Tive informação de que ela está preocupada em abastecer os postos de saúde com os médicos. Mas, infelizmente, o que tem acontecido? Foram chamados mais ou menos 15 médicos. Parece que 10 compareceram e 3 só assumiram. Quer dizer, então a secretaria faz o que pode, né? Mas o profissional é que, às vezes, não tem o interesse. Agora, muitos dizem que é porque o problema do salário que ganham aqui em Ribeirão Preto é inferior aos demais. Muito maior, né? Então, são coisas que a gente fica muito preocupado, porque de domingo você está em casa, vê uma pessoa ligar, como aconteceu, um rapaz que cuida da mãe acamada, me procurou, eu estava me preparando para almoçar. Vereadora, eu estou com a minha mãe passando mal, eu não consegui ser atendido, transferi ela, levei ela para um hospital particular. E agora, para operar minha mãe, eu não tenho condição. Me ajuda, como que eu vou fazer para transferir minha mãe? E nós sabemos que, apesar de ser um hospital particular, mas o hospital particular pode fazer a regulação através do CROSS para o hospital do HC, um outro hospital qualquer da cidade. Também está super lotado, né? Tudo super lotado. Está sobrecarregado, né? O sistema de saúde está de modo geral, né? Quem visita os hospitais e que tem um bom relacionamento, como eu tenho, com a Santa Casa, com a Beneficência Portuguesa, até com o próprio Santa Lídia, a gente visita lá e sabe.
Às vezes tem pessoas que a secretaria, às vezes, no posto de saúde, tem necessidade de encaminhar o paciente para um posto, para um hospital. O hospital não tem leito. Essa pessoa fica ali na maca. Fica numa maca. Quer dizer, é desumano você ver isso daí. Então precisaria de dar um maior recurso. A tabela do SUS tinha que ser revista. Né? Por quê? Porque também o governo municipal também sozinho não tem conta de manter tudo isso. Né? Mas tem verbas que vêm do SUS, mas é uma verba mínima, que a gente vê a dificuldade. A gente conversa com o superintendente dos hospitais, eles mostram para a gente a dificuldade financeira que eles têm. Quando podem, eles têm também prestação de serviço para convênios. É o que ajuda bastante a manutenção do hospital. Eu tenho conhecimento de hospital que bancou tratamentos, né, que não vinha a verba do SUS, e o hospital foi bancando o tratamento da pessoa que estava internada. Então, são coisas difíceis. É só a gente participar, estar sempre atento ao problema, é que a gente fica sabendo das coisas. Então, isso aqui é importante, é você estar atuante em tudo o que precisar, em tudo que a cidade te cobra, e que tem razão de cobrar, porque quando a gente se propõe a trabalhar para o povo, você tem que fazer um trabalho voltado para o povo. Está certo. Agradeço a presença da Jane. Obrigado, eu que agradeço, Jane. Obrigado, vereador, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu agradeço estar lá, agradeço a Jane essa oportunidade de falar com os nossos, aqueles que nos acompanham, né, pela TV Câmara, e é muito importante que eles saibam o que o vereador esteja sabendo, não só o meu, mas nós somos aqui em 22, e é importante que todos tenham conhecimento do trabalho da Câmara, né? E a você eu peço que continue conosco na programação, tem outros programas Transparência, tem os programas Ponto de Encontro, que a Jane apresenta inclusive, tem muita programação que vem por aí. Tchau, tchau, um abraço. Thank you.